Olá! Quando você recebe uma proposta de redação, você está no momento de prova, de um concurso ou no vestibular, e você se depara com a redação, há uma série de informações ali que você precisa compreender, e até mesmo saber interpretá-las. Então é sobre isso que eu vou falar com você hoje. Vou te dar um mapeamento da proposta de redação. Quando a gente pensa em escrever um texto, a primeira preocupação é o título, Aquela frase que gera medo, que gera angústia, que a gente sempre quer adivinhar antes de fazer qualquer prova. Mas o título é apenas um dos elementos que compõem toda uma prova discursiva, Tudo aquilo, todas as informações que estiverem ali são importantes para você conhecer e vai evitar que você cometa alguns erros ou até mesmo que tenha sua redação anulada. Então eu vou te dar aqui um panorama geral dos elementos que são recorrentes nas provas, ok? Então a primeira característica eu vou chamar de instruções gerais. Cada concurso, cada banca dá um nome diferente, como orientações, instruções, diretrizes, enfim. O que é que são essas instruções gerais? São aquelas diretrizes que servem para todo mundo, que é o limite mínimo e máximo de linhas, avisando que seu texto precisa ser em língua portuguesa, que não pode ser em versos, que não pode ter desenhos. Pode haver a indicação da cor da caneta, vai te avisar que não tem uma folha reserva, também vai orientar que o rascunho não será corrigido, que o texto não pode ser escrito a lápis. Normalmente essas orientações já estão no edital ou no manual do candidato, quando ele for mais completo, do vestibular. Então, essas orientações são aquelas bem gerais, que você precisa respeitar na construção do seu texto e que, se você descumprir alguma delas, vai ser um fator de eliminação, ok? Também pode dizer lá no edital, segundo o capítulo tal, o tópico tal do edital, ok? Então, essas orientações gerais são importantes para você ter um panorama geral do que precisa ser cumprido em relação aos elementos básicos da redação. Também vai avisar que você não pode assinar a sua folha, ok? Então, lembre-se, não assine, não coloque nenhum sinal na sua folha de redação, Não pode ter nenhuma pista de quem você é ali. Mas, professora, se o meu texto exigir uma assinatura, como uma carta, aí você vai ver essa orientação em outro momento, ok? Então, não pode ter o seu nome ali, nenhuma marca de identidade. O segundo elemento que é comum aparecer nas propostas de redação, nas folhas de redação, são os textos motivadores. Isso, é a coletânea, de textos, de recortes que vai te ajudar a compreender o tema, compreender a proposta da redação. Mas eu preciso ler todos os textos? Precisa. Eu sei que tem algumas instituições que dão uma certa exagerada, Colocam 2 folhas, ou textos muito longos, de apoio, textos motivadores. Mas você precisa sim ler todos eles, para compreender mais ou menos qual é o viés de discussão que a banca espera de você. Ou compreender qual é o contexto, se é algo mais nacional, se vai permitir uma discussão, global, enfim. Leia os textos motivadores com bastante atenção. Destaque ao lado qual é a ideia central de cada um. Se você não ler esses textos, você corre um risco muito grande de desviar um pouco do tema da redação. E o corretor vai perceber também, ok? E também, nas próximas etapas aqui, que eu vou falar dos elementos da prova discursiva, se você não ler os textos motivadores, você vai acabar descumprindo outras exigências também. Mas existem bancas que também não colocam nenhum texto motivador, que é o caso principal da Marinha. A Marinha é só a proposição temática, o tema-título, não tem nenhuma inspiração. Então aí complica um pouco mais para o candidato. Mas tem um vídeo aqui no canal que eu explico bem quais são as características da Marinha. Existem outras instituições que são mais
breves nesses textos motivadores. É comum em provas da Fundação Carlos Chagas ter apenas uma citação, ou duas citações, ou um conceito, e a partir disso o candidato tem que compreender, né, o que a banca espera na redação, né, para a compreensão do tema. O Sebrasp, ele dá textos mais curtos, às vezes mais técnicos, às vezes de alguma autoridade, né, algo importante. Então são curtinhos, você precisa ler e prestar atenção. E claro que eu tinha que falar sobre os textos motivadores do Enem, né? Eu gosto muito das propostas porque os textos possibilitam diferentes formas de leitura do candidato. Então há textos ali verbais, textos não verbais, às vezes é um cartaz, às vezes é um panfleto, um infográfico, um gráfico, uma fotografia, uma charge. Então isso é bem legal, né? Porque explora outras estratégias de leitura do candidato. A UFPR gosta muito de fazer isso, de trazer às vezes charges, tirinhas para a interpretação do tema como texto motivador. A COPS-UEL também gosta de trazer esses elementos. Então é importante que você treine as suas habilidades de leitura, não apenas dos textos verbais, mas dos não verbais também. Ou seja, se nos textos motivadores tiver alguma imagem, não é só para enfeitar a folha não, viu? Ela serve para você compreender também, vai te direcionar na interpretação do tema, ok? Então a etapa dos textos motivadores é muito importante, não a despreze. Outro elemento importantíssimo é o comando da redação ou a proposta. Isso está sempre bem perto do tema. Às vezes está antes dos textos motivadores, como acontece com o Enem, né? Às vezes está depois dos textos motivadores. O que é esse comando? Ali vai dar um direcionamento mais específico. Pode dizer o gênero textual que deve ser produzido, se é para produzir um artigo de opinião, ou um texto dissertativo argumentativo, ou dissertativo descritivo, como acontece em algumas bancas. Nesse comando pode aparecer orientações que permitem que você utilize informações dos textos dados, né, dos textos motivadores, dos textos de apoio, ou até mesmo que te obriguem, né, que exijam de você a utilização desses textos. Pode também constar a exigência do título ou não. Se algo vai indicar um direcionamento da discussão para você assumir um único ponto de vista, por exemplo, se é para você falar sobre algo positivo e negativo, se é para você trazer informações do seu conhecimento de mundo, enfim, esse comando é muito importante. Você precisa ler e destacar essas exigências. Uma situação que é bem importante o comando também, que é em provas que exigem a produção de um gênero textual, porque esse comando pode ser uma contextualização, né? Os gêneros textuais, a gente precisa saber sempre quem é o autor, quem é o leitor desse texto, né? O leitor hipotético, qual é o contexto de elaboração desse texto, onde ele será publicado, porque tudo isso vai interferir nas estratégias linguísticas e argumentativas do texto. Então, ler esse comando, né, da redação, ler essas orientações é muito importante. Existem bancas que até mesmo faz uma pequena análise dos textos motivadores, um resumo, para direcionar ainda mais qual é a linha de discussão esperada por ela. Então, nunca despreze esse pequeno texto, que às vezes pode ser formado por 2 linhas ou até mesmo um parágrafo, antes do tema da redação. Ali tem direcionamentos que podem fazer você até mesmo tangenciar a redação se você não prestar atenção neles. Agora, o elemento mais importante da prova discursiva é o próprio tema, a proposição temática. Quando ela aparece, ela está bem destacada. Ou está em negrito, ou está em caixa alta, ou está centralizada, enfim, tem algum destaque. Se não estiver destacado, faça você mesmo esse realce, ok? Para não deixar de prestar atenção, né? De ler e interpretar esse tema. O que você vai fazer também quando ler o tema? Destacar as palavras principais dele. E, claro, também destacar qual é o direcionamento.
se você precisa falar sobre a persistência, sobre a importância, sobre os problemas. Também pode indicar qual é o contexto, se é no Brasil, se é algo atual, se é no século XXI. Enfim, destaque as informações que são importantes e que vão direcionar, né, a sua interpretação do tema e que precisam constar também no seu texto, ok? Então, o tema, ele é o coração da prova discursiva, mas deu para perceber que tudo aquilo que compõe também essa prova vai ajudar na interpretação, né, na compreensão dessa proposição temática, que pode ser uma pergunta direta ou não. Preste atenção também se o tema está com uma subseção, por exemplo, a violência no Brasil, 2 pontos, né? Causas e consequências, enfim, esses causas e consequências são os direcionadores, por exemplo. Então fique atento a isso. Porém, também existem provas que não têm a proposição temática, que vai exigir de você a compreensão do tema a partir de um texto motivador. Mas isso é uma outra situação, ok? Outro elemento bem comum na prova discursiva é a apresentação de aspectos obrigatórios. O que seria isso? É o direcionamento que a banca espera que você apresente na sua redação, ou seja, é o roteiro do seu texto. Você não vai apresentar informações, né, ou discussões que vão além dessas exigências. A banca, né, a instituição clássica com isso é o CESP-CEBRASP, porque ele pode dar a proposição temática ou não, mas é certeza que vai ter de 2 a 3 aspectos obrigatórios, até 4 aspectos já apareceu em algumas propostas. Esses aspectos são o direcionamento do seu texto. Você não pode alterar a ordem deles e não pode desconsiderar nenhum deles, ok? Quem faz bastante isso também, apresenta esses aspectos, é a UFPR, né? Então, todos esses elementos ali, o leitor, né, o avaliador, vai perceber se você soube ler, interpretar e cumprir com isso na sua redação, ok? Então, esses aspectos obrigatórios, eles têm a mesma relevância da proposição temática. Às vezes até são mais importantes, porque a avaliação, a pontuação do texto vai ser dada ao cumprimento de cada um desses tópicos. Por fim, um elemento que às vezes aparece na folha ali da prova discursiva são os critérios de correção da sua redação. Se você não leu isso no edital, que deveria ter lido, aproveite para ler no momento da prova, né? Observe ali quais são os quesitos que serão avaliados na sua redação, para você não deixar de cumprir no seu texto, né? E não perder nenhum ponto, às vezes, por alguma desatenção, ok? Então, aproveite esse momento para visualizar o que o corretor vai procurar no seu texto. E aí, te ajudei a compreender todo um mapa de uma prova discursiva? Saber identificar todos esses elementos, né, e interpretar esses elementos, com certeza vai fazer uma grande diferença no momento de produzir a sua prova, naquele momento de tensão. Se eu te ajudei, deixe seu like e coloca nos comentários se tem alguma outra dúvida ou se você já viu até mesmo um outro elemento que eu não comentei aqui. E espero você no próximo vídeo. Tchau!